FIB, Felicidade Interna Bruta, um novo indicador criado pela ONU em 2012 para medir o nível de desenvolvimento de uma nação lado a lado com o PIB. Isso mesmo, um índice para medir a felicidade e o bem-estar dos cidadãos de um país. Essa história toda começou na década de 70, quando o então rei do Butão, um pequeno país asiático, declarou que não mediria mais a riqueza do seu território por meio do PIB, mas sim pelo FIB. E você, já sorriu hoje para ajudar o seu país a ser um lugar mais interessante de se viver? Fique com a gente e a gente conta já já em que posição o Brasil está nesse ranking de felicidade. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi e a nossa convidada de hoje é a Gladys Schwery. É isso. Vamos fazer um debate bem feliz aqui para a gente ficar feliz no debate no café também. Mas vamos entender um pouquinho como que esse indicador tem entrado nas empresas, tá bom? Tem impactado a vida de todo mundo. Tomamos um café? A Gladys é administradora, contadora, teóloga e aluna especial do mestrado de Economia da Unifesp, especialista em gamificação pela EFMU de São Paulo. Tem 12 anos de experiência nas áreas de administração, contabilidade, compliance e investigações de fraudes corporativas. É conselheira de empresa também, professora e responsável pelo capítulo São Paulo do Instituto Movimento pela Felicidade. Gladys, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Pessoal, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho desse tema tão relevante que nós vamos conversar hoje. Obrigado, Gladys. E vamos começar então fazendo algo que me deixa feliz, que é tomar café. E tomar café no trabalho é melhor. Então vamos tomar um cafezinho, um Sempre brendezinho, melhor. Tchim, tchim. quentinho Opa, aqui. tchim, tchim. E para começar, eu queria ver contigo, queria que você tentasse explicar para a gente, para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, exatamente o que é FIB. Já sabemos, o Thiago falou, nasceu lá no Butão. Ah, quais são os indicadores que estão por trás desse FIB? Por que que isso tá ficando ou está ganhando um pouco mais de relevância para as empresas hoje em dia? Você está também com o Instituto, o Movimento pela Felicidade. Então, que movimento é esse? Como que isso está impactando as empresas hoje? E mais, como que ele é medido, né? O que que é esse FIB? Quais são os indicadores? O que que está por trás disso? Perfeito, Márcio. Obrigada por esse espaço e para a gente falar desse tema tão relevante que tá vindo aí com bastante força para as organizações e com a pandemia mostrou como é importante, de fato, cuidar um pouquinho não só da felicidade, enfim, da própria pessoa, né, mas da felicidade corporativa e por que isso está impactando de fato as organizações. Bom, vamos lá. Vocês já fizeram uma boa introdução e resumiram objetivamente o que é o FIB. FIB é felicidade interna bruta, que começou na década de 70, efetivamente, com o rei butanês, que ao invés de ele trouxe esse mecanismo, né, com uma série de elementos aí que a gente vai destacar durante a nossa conversa, para falar e para medir, na verdade, né, o índice e a percepção das pessoas em relação à felicidade interna bruta delas naquela região, naquele país. Isso tornou e tomou uma proporção tão grande no mundo que a ONU observou isso e denominou, né, e criou efetivamente até um Dia Internacional da Felicidade, né? Isso acontece em março, o Dia Internacional da Felicidade. Dia 20 de março é comemorado o Dia Internacional da Felicidade. Mas olha só que interessante, né? A partir dessa ideia, né, e desse mecanismo que foi criado pelo rei butanês, outros países começaram a perceber, de fato, o quanto era importante medir esse tipo de indicador.
Mas não só por uma questão econômica financeira, mas econômica social, né? Que vai envolver aí os aspectos emocionais, sociais de uma população. E fazendo agora um recorte, né, para o mundo corporativo, mais uma vez, a ONU foi bastante pioneira nesse sentido, porque ela começa a perceber o quanto é importante fazer com que as organizações também se comprometam com esses indicadores, esses movimentos todos, porque, afinal de contas, as mesmas pessoas que estão dentro de um país estão dentro das organizações, né? Os impactos gerados dentro de um país é possível também fazer dentro de uma organização, obviamente em menor escala, né? Porque as pessoas estão pulverizadas nas companhias, mas é possível fazer. Então, nada mais é do que você desenvolver mecanismos para trazer saúde, bem-estar físico, emocional, social para as pessoas dentro dos seus países e também dentro das organizações. Claro que hoje já existem formas, né, e elementos mais atuais, mais modernos de se medir efetivamente a felicidade interna bruta. E isso veio com muita força, inclusive, até por conta do ESG, né? Desse tema, dessa sopa de letrinhas que hoje a gente também tem ouvido tanto, né? Pois é. Mas existem alguns mecanismos para você medir isso. Então, você pode medir dentro das organizações a partir de uma pesquisa. Então, você estabelece ali uma série de perguntas, perguntando, de fato, olha, como que é o seu dia a dia? Como é que é a sua saúde? Como é que está a sua saúde emocional, sua saúde financeira, né? Porque nem tudo envolve só o emocional e nem tudo também envolve só dinheiro, né? Então, às vezes a pessoa precisa, na verdade, de um apoio emocional, ela está super bem com as finanças, mas ela precisa de um apoio emocional, e a empresa pode contribuir com isso de alguma forma, entende? Então, existem vários mecanismos de medir. Uma delas é você realmente fazer uma pesquisa, que a gente chama, inclusive, tem muita empresa aí usando o próprio NPS, que é o Net Promotion Score, para entender e mensurar algumas questões sobre aquela pessoa dentro daquela organização, fazendo um recorte específico para saúde e bem-estar, que tem muita conexão exatamente com a felicidade interna bruta. Entendi. Não sei se eu respondi, não sei se eu Não, respondi muito. eu fico Super. só imaginando no desafio, né, das empresas de trazer, de conseguir medir algo que eventualmente pode ser também, aí você me corrige se estiver errado, mas a empresa, como empresa, pode ter uma ideia para fazer algo, mas talvez na prática, no dia a dia, a gente entra para as pessoas, né? As pessoas das empresas que colocam em prática as políticas, que também são pessoas em busca da sua felicidade, vamos dizer assim. É, e aí elas ficam distantes da prática ou ficam sem referência. Então, eu imagino o desafio que é para uma empresa, de maneira corporativa, definir algumas políticas para poder acompanhar esses indicadores, mas colocar em prática, porque ela vai depender das próprias pessoas colocar em prática. Aí a gente está falando de toda aquela escala hierárquica dentro de uma empresa que, às vezes, no dia a dia, na prática, difere um pouco, porque você tem pessoas diferentes, com perfis diferentes, com bagagens diferentes, com personalidades diferentes, que encaram diferente determinadas, que encaram de maneira diferente as mesmas situações, né? E isso traz Sim, todo um impacto. sim. Uma coisa interessante que eu aprendi, eu acabei não colocando isso, mas algo bastante importante da minha formação para o FIB. Eu sou certificada pelo Instituto Feliciência em FIB, eu consigo estruturar programas de felicidade, e também tem uma certificação muito interessante que é o Chief and Happiness Officer, que é o chefe da felicidade. É muito interessante isso. E aí vale dizer o seguinte: por que esse novo cargo está surgindo? E por que eu me interessei em fazer isso? Nada mais é porque você aprende mecanismos, e é exatamente o que vocês tinham perguntado logo no começo. Você aprende os mecanismos de como é que você vai mensurar a felicidade interna das pessoas, né? E consolidar isso em dados e fatos para apresentar para as organizações. Então, uma empresa vem e fala assim: nossa, eu gostaria de implementar um programa de felicidade. Mas espera aí, não é só um programa de felicidade, né? É um programa de felicidade que está atrelado a uma série de elementos, né?
de saúde e bem-estar que vão além, né? Que vão muito além de só eu realizar ali por exemplo, uma pesquisa de satisfação do cliente interno, por exemplo, né? Existe fundamentos teóricos que precisam ser ratificados e clarificados durante toda essa jornada, né? E aí eu faço isso, eu dou esse exemplo sempre, por exemplo, felicidade é eu colocar uma mesa de pimbolim, colocar uns games, botar uma cerveja para sexta-feira o pessoal tomar lá no trabalho e tá tudo certo, né? Não é isso, né? Felicidade não é isso. Ela está muito além desse conceito que muitas vezes é o conceito Google, né? Vamos chamar assim, né? Que é se trabalhar numa empresa super descolada, poder ir de shorts e tal, não sei o quê. Mas é mais do que isso. A gente tem elementos como satisfação, o próprio envolvimento, o engajamento, o flow do colaborador, comprometimento, né? A motivação dele, a satisfação dele. Então, todos esses elementos, ou essas palavras-chave, a gente pode dizer, estão atreladas com a felicidade, estão atreladas ao FIB, estão atreladas à felicidade no trabalho, à felicidade corporativa, efetivamente. E tudo isso tem a ver com um programa que é feito, com um programa que é desenvolvido, e ele é ongoing, né? Ele é ongoing por quê? Porque ele começa, ele vai crescendo, ele vai criando corpo, e isso se torna parte da organização, né? Então, aí, ó, na hora de medir alguns indicadores, vai aparecer esse indicador lá. Vai aparecer porque isso vai se tornar parte da estratégia da companhia. E a gente já sabe, e já tem índices, indicadores já muito bem estruturados, que a felicidade dá resultado. Traz resultado financeiro, inclusive. Pois não. Não, eu imagino. E Gladys, como que, olhando para as pessoas, né, que é quem vai compor, quem vai acabar sendo um colaborador de uma empresa e tudo mais, como incorporar atividades que permitam, e não é só felicidade, né? Acho que aqui a gente acaba falando também de bem-estar de uma maneira geral, né? Como Sim. incorporar isso? Como as pessoas podem fazer para ter uma vida mais feliz, para se sentirem melhor? E quais são os grandes benefícios, né, que a gente acaba tendo, a empresa acaba tendo, os impactos que se acaba gerando, tudo isso que você está falando, para as organizações, tentando tangibilizar isso daqui. E depois que você responder, eu conto a posição que o Brasil está nesse nosso ranking aí, que quem começou escutando a gente acho que vai querer saber. Perfeito. Olhando para as pessoas, ou olhando para esse recorte que você está trazendo, é importante destacar o seguinte, né? A felicidade, ela não é um momento, ela não é um. E eu costumo também usar um exemplo muito interessante, que é o seguinte: sabe aquele êxtase quando você era criança, né? Puxa, vou lá no parque, eu vou andar na maior montanha russa do mundo, aquele êxtase, aquela coisa, aquela vontade. E aí, quando passa, você foi no brinquedo, quando passa, aquilo se torna algo mais uma coisa que você fez na sua vida. Aquilo tem um impacto inicial. Então, felicidade, gente, não é um momento. Pelo contrário, ele é um estado. Então, quando o colaborador, a pessoa, né, o colaborador, seja o que for, ela está dentro desse estado de felicidade, ela começa a perceber esse estado de felicidade, existe, e essa palavra é muito importante dentro do processo de qualificação e entendimento do que é a felicidade interna bruta, que é o equilíbrio. Nem sempre a Gladys vai estar super feliz, né? Nem todo dia a gente vai acordar, uhul, super feliz, né? Eu vou trabalhar, vou pegar trânsito e tudo mais. Olha que legal, né? Que felicidade, gente. Não, pelo contrário. Às vezes a gente acorda pensativo, reflexivo, né? O seu dia vai passando e acontecem coisas que você realmente vai ser impactada por aquilo, e o seu humor vai mudando, e etc e tal. Mas o estado de felicidade é exatamente como eu falei, é um estado. Então você vai ter picos de momentos de tristeza e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque a gente tem que começar a perceber que esses momentos de tristeza podem, inclusive, gerar e impulsionar
o meu dia seguinte, né? Que nem falam, né? Ansiedade é bom ou ruim? Depende. Depende. O seu nível de ansiedade te paralisa ou te motiva a vencer, a lutar mais, a fazer mais coisas boas para você e para a sociedade? Então, como que a pessoa pode trabalhar essa questão da felicidade, né? A felicidade é um estado, né? Então, tem vários elementos, e a gente pode dizer que o ser humano, ele, apesar de ser íntegro, apesar de ser uma pessoa só, né? Ele não é. Você não vê aqui partes da Gladys, você vê a Gladys como um todo. Mas existe uma dicotomia entre nós aqui, internamente, vamos chamar assim. Porque eu tenho o meu momento mais introspectivo, eu tenho o meu momento mais expansivo, eu tenho o momento mais de tristeza, mais de euforia e assim por diante. Eu tenho que saber equalizar tudo isso. Por isso que o FIB ou qualquer outro programa de felicidade, saúde e bem-estar, ele precisa equalizar as coisas. Nem muito, nem pouco. Ou seja, às vezes a gente precisa mapear as pessoas, e justamente por isso que é importante a pessoa que vai implementar ou que vai acessar esse tipo de mecanismo que é o FIB, ele precisa entender e tirar uma fotografia correta das pessoas. Por que isso é importante? Por que saúde e bem-estar é importante e vai potencializar a felicidade corporativa? Porque se eu trabalho, por exemplo, e descubro dentro da organização, ou se as pessoas mesmas que trabalham nessa organização estão infelizes porque estão com sobrepeso, ou às vezes estão com problemas na família, problemas que, puxa, não tenho onde deixar minha filha, eu enfrento 2, 3 horas de trânsito todo dia. Enfim, são elementos que cada um, qualidades que cada um vai ter. E quando se mapeia isso, e mapeia isso de forma correta, e normalmente isso é feito pela parte de recursos humanos e tudo mais, área de pessoas nas organizações, o que acontece com isso? Ela recebe uma massa de dados, ela vai precisar traduzir isso de alguma forma. Então, por que eu falei da obesidade? Em 2018, eu pesava 130 quilos. 130 quilos. Quando você está me vendo aqui, parece que eu não tenho esse peso, né? Eu não tenho mesmo. Eu te conheço Porque eu... pessoalmente, sei que você não tem esse peso. Então, por quê? Porque eu fiz uma cirurgia bariátrica em 2019. Perdi 72 quilos. E isso mudou a minha vida. Mas isso foi um programa que eu fui amadurecendo porque uma pessoa na minha família falou assim: olha, vamos trabalhar esse aspecto, porque talvez isso aqui você não esteja enxergando. Como que as organizações podem ajudar as pessoas a enxergarem coisas que muitas vezes elas também não estão enxergando? Por exemplo, essa questão da obesidade, essa questão, por exemplo, da boa alimentação, de se você fazer um exercício. Hoje existem programas de academias, por exemplo, que você pode ir em qualquer academia, a companhia vai pagar uma parte, você paga outra, e você pode usar qualquer academia daquela marca, enfim, daquela rede. Isso é incrível, porque aonde eu estiver, eu posso usar uma academia, por exemplo. E os benefícios da academia. Por que isso é importante, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei por vários programas de nutricional dentro das organizações, inclusive numa empresa que eu estava antes de fazer a cirurgia, tinha atividades laborais muito interessantes, alongamento e tudo mais, mas nunca ninguém pegou para mim e falou assim: nossa, Gladys, você está fora do peso. Será que você não pode pensar em fazer uma dieta? Lógico que eu fazia dieta, né? Fazia um monte de dieta, mas não funcionava. Então, uma pessoa da minha família falou assim: não, vamos pensar em fazer uma cirurgia bariátrica, porque eu acho que faz sentido para você ter saúde, bem-estar e desenvolver todo esse programa, né? E aí foi aí que eu fiz a cirurgia bariátrica. E, gente, depois disso, eu pude participar de outras atividades que eu tinha, que eu me impedia de fazer porque eu estava muito obesa dentro da organização. Exemplo, eles criaram um programa de corrida. Eu não podia correr, porque se eu corria, eu passava mal, meu coração acelerava, eu suava, eu me sentia muito cansada, dores e tudo mais. Percebe? Então, um bom mapeamento de como que as pessoas estão hoje, e isso vale também, muito importante dizer, que as organizações precisam ter empatia, e uma empatia genuína, e não empatia de tipo, beleza, gente, programa de diversidade. Não,
empatia genuína, porque são essas pessoas que são a força motriz da organização e que trazem para a organização, pelo menos deveriam, resultados. Então, se eu olho com um olhar mais empático e genuíno de que, poxa, essas pessoas precisam realmente ser cuidadas, né, na sua totalidade, saúde, bem-estar emocional, segurança psicológica, ter espaço para falar sobre determinados assuntos. Exemplo, a própria obesidade ou a maternidade, que muitas vezes a mulher que trabalha, que tem filhos, tem muito medo, de repente, de voltar ao trabalho achando que vai perder o trabalho, né? Então, isso também abarca um programa de felicidade. Porque, por exemplo, uma mulher que recebe acabou de ter filho, recebe um presente da organização, que recebe, de repente, uma carta do presidente dizendo: olha, fica tranquila, porque aqui nós vamos suportar você, no sentido de suporte mesmo, de encorajar você a ser mãe, a ser executiva, a ser empresária, que seja, percebe? Então, tem muita coisa assim, sabe, que a organização e a pessoa, ela pode participar, ela pode se engajar, mas a organização também precisa ter essa empatia genuína no final do Então, dia. queria pegar esse ponto da empatia. Eu acho que isso é importante, porque você deu exemplos interessantes, e se a gente for olhar no que é, ou pode ser um fator de felicidade para uma pessoa ou outra, muitas vezes são detalhes, e são particularidades, né? Tem a ver com aquela pessoa, não necessariamente tem a ver com outra, né? Ah, Você falou que felicidade é um estado, e isso é um fato, né? Muitas vezes as empresas buscam oferecer coisas de experiências pontuais que, ok, são legais, mas não necessariamente aquilo vai colocar a pessoa num estado de felicidade ou ter um estado de espírito diferente até para enfrentar os seus problemas. Porque ser feliz não significa não ter problemas, significa como você encara os problemas, inclusive, né? Exato. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha para as empresas, como elas estão agindo, nos seus programas, se é que tem, você fala de ter empatia, conseguir ter empatia para entender cada pessoa. É, eu entendo que muitas vezes as empresas não conseguem isso, porque elas vão exatamente naquilo que é mais genérico ou em programas que são mais superficiais. Aí você me corrige se eu estiver errado na minha percepção. Tá? Uhum. Aí eu estou falando isso por quê? Porque a gente vem acompanhando, ou pelo menos agora está ganhando força, não sei se depois da pandemia ou não, de alguns movimentos, ou pelo menos também esses movimentos estão sendo encapsulados com nomes, né? A gente viu a grande Perfeito. demissão lá nos Estados Unidos, a gente agora está falando de quiet quitting, a gente está falando lá também do Fat Fire, que é trabalhador rápido ganha dinheiro para se aposentar cedo. Na verdade, são vários movimentos que eu nem sei direito se eles de fato funcionam desse jeito, mas a gente está colocando nome encapsulando comportamentos. Exato. Exatamente. Não sei se deveria ser assim, mas o quanto que a empresa precisa olhar para a sua cultura também, ou quanto uma empresa com uma cultura forte consegue implementar ou não isso. Porque a sensação que eu tenho aqui é, a gente quer, mas a cultura da empresa, e quando eu falo cultura, é no comportamento mesmo, por exemplo, de um chefe ou de uma área, que age totalmente diferente. Por quê? Porque ele é pressionado às vezes por meta, tem que bater meta, tem que fazer aquilo e acabou, e é o G dele. E são as pequenas empresas dentro das empresas. E, aliás, quando maior a empresa, talvez mais isso seja complicado. É, Como que você vê essa leitura? essa questão quanto maior a empresa pode ser mais complicado, isso eu também tinha essa visão, mas eu tô caindo por terra isso, porque Certo. eu tô vendo que as maiores empresas hoje estão mais preocupadas com essa questão, inclusive de forma genuína, do que as médias e as pequenas. É a mesma coisa que quando a gente falava das empresas, das organizações terem, por exemplo, programas de compliance, de integridade. As grandes já saem na frente porque precisam, né? Precisam mostrar que estão ali na vanguarda, né? Das inovações, das coisas todas. Agora, a percepção que eu tenho, Márcio e Tiago, é que as organizações elas estão preocupadas principalmente com o ESG, né? Que é a bola da vez. E eu tenho dito diversas vezes, já conversei isso com muitas pessoas, e falo, gente, por onde começar o ESG?
né? E aí um fala, é pelo ambiental, outros falam pelo social, outros falam pela governança, etc e tal. No final do dia, sempre vai envolver pessoas. Sempre vai, não tem como não envolver pessoas. E essas pessoas que executam isso. Em níveis diferentes, mas são elas que executam. Exemplo, o G do SG é a governança. Então, o que é a governança? São os administradores, os stakeholders ali que vão tomar a decisão e que a decisão vai cascatear, certo? Ou seja, eu tomo a decisão aqui em cima e as pessoas executam na pirâmide, vamos ver, na curva da pirâmide. A mesma coisa no programas de felicidade. Enquanto as pessoas não perceberem, enquanto as empresas não perceberem a real importância que é ter, não precisa ser chamado de programa de felicidade, mas um recorte específico para cuidar das pessoas na sua individualidade e, óbvio, na sua totalidade. Eu digo, quando eu falo totalidade, olha, eu tenho aqui 5 mil colaboradores, cada um tem uma necessidade diferente, eu não vou conseguir atender as 5 mil necessidades diferentes, mas eu vou entender qual que é o grande problema e vou começar a atender, né, essas solicitações de alguma forma. Isso é importante, porque mostra que a companhia está realmente empenhada em resolver algumas coisas. Não vai ser possível atender a 100% dos elementos ali identificados. Exemplo disso. Quando eu faço uma avaliação, percebo que tem 15, 20, 30 questões ali que preocupam as pessoas. Vamos fazer um recorte de novo da pandemia? Em 2020, o que aconteceu? Uma explosão de doença de saúde mental, né? As pessoas começaram, e aí você falou dos grandes movimentos, agora, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, está vindo um movimento chamado a grande renúncia, que é, eu não quero mais trabalhar nessa companhia, eu não quero trabalhar mais assim, né? As pessoas estão se demitindo por opção e não porque foram demitidas. Olha só que coisa louca, né? Quando que isso aconteceria no século passado, por exemplo? Então, elas escolhem ter qualidade de vida, elas escolhem aonde elas querem trabalhar. E aí é interessante, porque assim, você faz entrevista com as pessoas e a primeira coisa que a pessoa fala é a seguinte: tem trabalho remoto? Ela nem pergunta o salário, né? Ela não pergunta os benefícios, ela pergunta se tem um trabalho remoto. Olha que coisa doida, né? A gente inverteu várias coisas. Mas está tudo bem, porque a gente passou por um problema muito sério e as pessoas estão querendo qualidade de vida, estão querendo estar com as suas famílias, querendo ter ambientes diversos, experiências novas, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que está em Portugal e trabalhando no Brasil, para o Brasil. Tá tudo bem. Desde que ele se adapte ali o horário, etc., tá tudo certo, né? E aí as organizações, eu vejo que as grandes organizações, as grandes mesmo, as empresas de capital aberto, as empresas que faturam ali acima de 1 bi, estão preocupadas com as pessoas, porque são elas que, de fato, movem, né? Movem essa roda, né? Fazem essa roda girar efetivamente, e se elas não estiverem bem, como é que faz, né? Como é que eu consigo repor um recurso, por exemplo, que é um recurso extremamente necessário para a minha operação? Ele vai embora, ou ele está com burnout, ou ele tem uma doença uma crise de ansiedade e resolve pedir demissão. Como é que faz? Então, se as companhias não olharam para isso e não começarem a olhar de fato, as pessoas vão fazer o que está acontecendo agora, a grande renúncia. E aí, diga-se de passagem, pessoal, existe um estudo muito interessante que está sendo feito pela a BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é exatamente essa validação, né? Por exemplo, quantas pessoas se demitiram efetivamente por escolha própria? Um percentual significativo, e essa pesquisa aí tá para sair, ou se já não saiu, se não me engano. Então, assim, esses números são interessantes porque, poxa, mostra que nós estamos em outro patamar, em outro momento da sociedade, e a gente precisa cuidar disso. Gladys, eu vou devolver a pergunta para você, porque era uma das coisas que, enquanto vocês conversavam aí, eu fiquei curioso, né? Você deu o teu exemplo de obesidade, né? Existem outros tantos que podem surgir nessas pesquisas, né?
podemos falar de raça, podemos falar de orientação sexual, a gente pode falar, acho que, nacionalidade, né, que você falou, de repente teu amigo está né, morando lá em Portugal, mas trabalha para o Brasil. Existem diversos temas, né, que podem ser identificados através dessas pesquisas, e eu acho que tem um tema que é tabu, que são as doenças psicológicas, que foi que você puxou, né, um burnout, uma síndrome do pânico, uma depressão, que foram e ainda são temas tabus, né? E aí eu vou te devolver. Como que as pessoas, as empresas estão lidando com as pessoas que têm esses problemas, não essas dificuldades, doenças psicológicas, mas também outras, né, que elas não se sentem inseridas, consequentemente, não se sentem à vontade e, no meu entendimento, produzem menos, né, em função de tudo isso. Olha, essa pergunta é bem interessante. Eu puxei aqui um dos arquivos que eu tenho, que é uma pesquisa de 20 perguntas da OMS. E aí, são 20 perguntas muito relacionadas à pessoa. Então, se ela tem dor de cabeça, se ela se sente mal, se ela come mal, se ela se assusta com facilidade, se ela tem tremores nas mãos, se ela se sente nervosa, se ela tem má digestão. Olha só o nível de perguntas, que interessante, né? E aí, o resultado da pesquisa é: se esses resultados forem maior que 7, maior ou igual às 7 perguntas, às 7 respostas positivas, que seria o sim ou não, né, há um indicativo, por exemplo, de sofrimento mental. Isso é uma pesquisa que é uma pesquisa básica, padrão da OMS, Organizações Mundial da Saúde, tá? Isso é muito interessante, por quê? Não a companhia, na hora que ela faz esse grande assessment ou essa grande fotografia, ela precisa dar segurança psicológica para que um executivo de alto nível, ou até mesmo o cara que está passando graxa na máquina, possa responder essa pergunta de forma tranquila. Quando eu falo tranquila, é que ela possa ser um ambiente seguro ali para ela, de que, ao responder que, olha, eu tenho dor de cabeça, eu não me alimento bem, eu não durmo bem, ela não vai pegar esse resultado e vai divulgar para a companhia toda, ou esses resultados vão ser vazados, ou passar para o superior direto, enfim, para que, vamos conversar aqui. Não, vai ter um assessment, vai ter uma fotografia geral dessa companhia, e vai ser feito um plano, um estudo para isso. Poxa, se mais de 50% das nossas pessoas aqui se sentem assim, alguma coisa está de errado. É a liderança? São os programas da companhia? É alguma coisa que a companhia não está enxergando o que está acontecendo? Exemplo, assédio moral, em função desse tipo de doença que surgiu, aconteceu durante a pandemia. Isso é frescura. Será que é frescura? Será que meu colaborador que trabalha 12, 13 horas ali dentro de um computador, olhando para a tela o dia inteiro, né? O dia inteiro até que não é assim, mas assim, sem algumas pausas, sem algumas, né, alguns momentos de café ali e tudo mais, Sim. será que é frescura, gente? Ou realmente eu preciso avaliar isso? Tem Acho que perguntas assim, você tem um choro fácil? Uma pergunta que também está aqui no questionário da OMS. O que é um choro fácil? A pessoa começa, tá tudo bem com você? Quando você pergunta isso, a pessoa já começa a chorar. Será que eu não tenho um estado de depressão aqui se iniciando, ou até mesmo mais profundo e a gente não está sabendo? a gente estava falando que talvez a pandemia ela tenha dado então voz para coisas que aconteciam, mas talvez a gente nem se importava. Acho que ninguém ia questionar muito coisas antes,
relacionadas ao que geravam felicidade. Era muito assim, você está feliz, não está feliz, troca de trabalho, né? A empresa é assim, assado. Então, esse é o cenário. Você passa tantas horas no trânsito, paciência, fazer o quê, né? Ninguém discutia muito trabalhar remoto. A pandemia quebrou um monte de paradigmas e está todo mundo tendo que se adaptar a isso. Nós, pessoas, as empresas nas suas políticas e regras, e a gente vai em algum momento ter que falar até de legislação. Houve uma certa flexibilidade recentemente, questão de horário, jornada e tal, mas eu sei de casos aqui de pessoas que queriam morar, você deu o exemplo da pessoa que estava em Portugal, que queria morar em outro país, trabalhando aqui no horário daqui, e a empresa não podia. Mas não é que ela não podia porque não queria, o gestor até queria, mas a empresa não podia porque é legislação. Aí o jurídico falou, não dá, vai ter um problema aqui, abre um precedente. Enquanto a legislação não mudar, a gente não pode. Não É, pode ter um funcionário trabalhando fora daqui, não, não dá, não tem como. Então, muita coisa ainda Não precisa, está regulado, né? não está Imagina o totalmente seguro-saúde, por regulado. exemplo, para essa pessoa. Pois é. E ela tem que ter não, e seguro-saúde, né? Então, tem que ter uma série de questões, mas olha só, você falou de regulação, é muito importante que nossos ouvintes queridos aqui saibam o seguinte: saiu agora a Lei 14.442, que é a lei que regulamenta o teletrabalho, que isso, é essa foi que diferente de saiu. telemarketing, diferente do que é telemarketing, essas coisas todas, que não tem nada a ver. Teletrabalho regulamenta algumas coisas e também traz à luz ali alguns elementos, por exemplo, como o vale alimentação, que são benefícios que são dados para os colaboradores, de alguma forma, tem uma certa flexibilização para a companhia. A contrapartida disso é o quê? A companhia otimizar os seus custos. Faz sentido você continuar pagando, por exemplo, um benefício como o Vale Transporte se 50% do seu corpo diretivo ou executivo não trabalha mais presencialmente? Não faz. Então, gera uma certa economia para a companhia. Tá tudo bem, isso tem que ser mesmo, gente. Né? Não tem que. Não tem por que se pagar esse benefício se a gente não está usando. Claro, esse é um ponto. Mas, por outro lado, as organizações também precisam se adequar aos novos mecanismos. O que são esses novos mecanismos? Poxa, o colaborador está em casa, está usando internet, está usando todos os elementos da casa dele. A organização precisa entender como é que vai ser aí essa adequação para dar ali ferramentas para os seus colaboradores, de fato, executarem as suas atividades. Esse é um ponto. E o outro ponto é em que medida a organização, mesmo que o colaborador distante da organização, não tem mais aquele tete-a-tete, né, com o gestor, reunião de equipe, etc. e tal, como que ela vai capturar uma potencial identificação de problemas de saúde e bem-estar que aqueles colaboradores vão ter? Então, vai exigir, já está exigindo isso das pessoas que trabalham com recursos humanos, que são os BPs, né, os business partners das áreas, né, das divisões, uma atenção muito maior em relação à percepção disso, sabe? Então, gente, é um trabalho muito difícil, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito gratificante, porque, poxa, você poder contribuir com a vida de uma pessoa que está passando por um problema psicológico, por potencial burnout, etc. e tal, e você identificar isso rapidamente e tomar ações rápidas, né, assertivas, não tem preço, né, porque aquele colaborador vai se sentir, não tenha dúvidas, valorizado, né? E ele, na hora de tomar uma decisão, eu fico ou saio da companhia, né? E pior, se ele for um colaborador estratégico, por exemplo, um diretor executivo, uma pessoa que tenha alguma questão mais operacional que seja relevante, gente, isso é fator decisório, inclusive, sabe? Então, é um programa interessantíssimo para as organizações observarem. É uma forma muito importante de você valorizar os colaboradores, né? A depender de legislação e assim por diante, claro, programas de felicidade, saúde e bem-estar não são regulados. A companhia faz porque é um fator motivacional, um fator de você, inclusive, de muitas benesses, efetivamente. Mas isso não é regulado, isso não é obrigatório, né? Mas isso é um plus, e a companhia percebe isso, as organizações perceberam isso,
E isso tem vindo, né, como realmente um mecanismo de você até, como é que é o termo que a gente usa, de você reter pessoas estratégicas na companhia, né? Então isso é muito interessante. De uma certa maneira, acho que as empresas acabam colocando isso como esse plus que você comenta, porque elas entendem que tem um benefício para ela de volta, né? A pessoa que se sente melhor vai render mais, vai solucionar melhor os problemas, né? Então a empresa vai e coloca esse ambiente para que as pessoas se sintam mais seguras, porque ela sabe que com isso ela vai reter melhor os talentos, vai atrair novos talentos. Acho que tem todo essa vantagem para a empresa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou trazer uma provocação, foge um pouco do mundo das empresas, mas eu li recentemente e para mim as coisas estão um pouco conectadas. E aí eu queria ouvir a opinião tua, a opinião do Márcio também, né? Falando sobre um estudo que dizia sobre o índice de confiança das pessoas umas nas outras, tá? E colocava o Brasil, né, em último colocado na América Latina, sendo menos de 5% de confiança entre uma pessoa e outra. E aí eu trago uma provocação aqui para a gente, que é justamente como que a gente desenvolve um país, né, uma força de trabalho, como que a gente desenvolve pessoas, né, para que sejam felizes e se sintam bem e à vontade, num ambiente desse, onde eu não confio na pessoa, né, na outra pessoa, onde eu tenho um índice de confiança de um ser humano para outro ser humano muito baixo, né? O Brasil está na posição 38 do ranking de felicidade, e nos últimos anos, no pós-pandemia, a gente perdeu 2 posições. A gente estava na posição 36, caímos para a posição 38. E certamente, né, um dos fatores que se mede no FIB é essa questão das pessoas confiando em pessoas, né? Então, como que a gente consegue trabalhar um país que tem um índice tão baixo de confiança entre as pessoas? Eu queria deixar um pouco essa provocação e escutar vocês aí também. Eu percebo que assim é um problema, porque assim as pessoas não confiarem, não poderem confiar umas nas outras, significa que eu não posso deixar, eu não confio deixar meu filho com vocês, por exemplo, né? Que é meu maior bem, por exemplo. Não confio no troco que você vai me dar no restaurante. Exato, né? Não confio se eu posso mandar a informação ou não. Exatamente, exatamente. Então, é um problema muito sério, porque o Brasil em si, por estar nesse ranking, por exemplo, uma posição ruim, existe outro ranking também que o Brasil caiu várias posições, que é o índice de percepção da corrupção, por exemplo, que é feito pela Transparência Internacional no mundo. Né? Eu não me lembro agora qual que é o ranking. Acabou de sair recentemente o indicador. Agora eu não vou me lembrar a posição do Brasil. Eu sei que ela caiu 2 ou 3 posições. Isso é um outro fator também, né? E são vários fatores que vão contribuir e potencializar eventualmente para que eu não tenha esse indicativo de felicidade interna bruta, sabe? Como é que eu faço isso? Como é que eu mudo isso? Gente, eu mudo isso com educação. Eu mudo isso com educação incisiva. Não estou dizendo que é para a gente enfiar a goela abaixo, desculpa o termo chulo aqui, não é isso. Mas se eu educo melhor as pessoas, né, as pessoas vão ter. Não estou dizendo que isso é um fator preponderante para a felicidade, não é isso. Mas eu vou ter a educação como um mote mais relevante na vida das pessoas. E com isso se gera todo um outro ambiente, onde as pessoas, por terem educação, por terem acesso à informação, por terem acesso a recursos efetivamente, elas vão ter esses elementos nas mãos e vão, obviamente, entender e interpretar que, olha, realmente, eu posso confiar nessa pessoa, porque de fato essa pessoa aqui, ela tem instrução, ela sabe o que ela vai fazer com essa informação ou com essa pessoa e assim por diante. Essa é minha visão, tá? Eu acho que
Quanto mais acesso à informação, quanto mais educação a gente vai dar para as pessoas, melhor é o nível de percepção, inclusive de confiança. Claro. Eu acho que O próprio. Fala, Márcio, não, depois você eu vai falar que a complemento aqui. educação ela é pilar para várias coisas, né? Hum, Na evolução de uma sociedade. E tá falando, o Thiago trouxe essa de confiar nas pessoas, a gente lembra aqui como pais, ou quando a gente era criança, né? Uma das primeiras coisas que você ensina para o seu filho, ó, não fala com estranhos, ó, não confia no fulano, ó, não sai, né, com uma pessoa que você não conhece. Então, a gente já ensina desde cedo a tomar, no sentido de tomar cuidado, né? E de fato isso tem que ter mesmo, mas você já vai com o mindset de desconfiar de todo mundo, né? De não confiar. Já desde É, é, cedo, isso vai crescendo, vai ficando assim. sim. Você comentou da percepção de corrupção e é um dos 6 fatores que compõem o FIB, né, Gladys? A percepção de corrupção, a generosidade, a liberdade de você, liberdade de escolha, né? Um país que tem uma ditadura, por exemplo, não permite exato. isso, né? A expectativa de vida é outra, né? Quando você nasce, qual é a sua expectativa de vida? Esse suporte social, que é essa confiança que existe, né? Entre as pessoas e também, obviamente, tem o PIB dentro de tudo isso, né? Ajudando a Sim, fazer essa sim. composição do FIB como um todo. Por É, exemplo, uma coisa que a gente não fala tanto, mas é uma coisa que é extremamente interessante e que está atrelada, inclusive, ao PIB. Por exemplo, que é tem um indicador no Brasil e no mundo também, que é, por exemplo, quantas vezes você se alimenta por dia? Normalmente a gente faz algumas refeições, né? O café da manhã, o almoço, às vezes o café da manhã você faz um lanche, alguma coisa assim. Mas, gente, tem gente que não consegue ter segurança alimentar. E aí você come uma vez por dia, né? Então, isso também está atrelado ao FIB, porque você trazer essa segurança alimentar também para as pessoas, para um país, é extremamente interessante, importante, relevante, sim, necessário, né? Então, a gente tem aqueles indicadores lá do Fome Zero e tudo mais, que já caiu por terra, né? Inclusive. Mas, a parte disso, né? A gente precisa levar em consideração que também a segurança alimentar também é um elemento importante. É só lembrar da pirâmide de Maslow, né? Vocês, não sei se vocês fizeram administração, o Márcio acho que jornalista, não sei. Então, assim, quais são as necessidades primárias na pirâmide de Maslow? Segurança, moradia, alimentação, né? Diversão, socialização, né? Que fala e tudo mais. O resto são patamares diferentes. Esses dias eu fiz uma reflexão bem importante, e aí foi uma coisa que assim, até gerou uma certa discussão entre eu e uma pessoa. As pessoas que ficam ali morando debaixo da ponte, elas estão ali porque elas querem ou porque é uma condição que foi imposta de fato a elas? Gente, depende. Depende. Muitas estão ali porque é uma condição que foi imposta, né? Isso a sociedade veio empurrando, empurrando, e elas estão ali por questões, efetivamente, porque não conseguem sair de lá. Aí é uma série de consequências, uma série de coisas. Se você perguntar para elas se elas são felizes, obviamente elas vão dizer assim: não, não sou feliz, porque eu não tenho moradia. Mas tem outros aspectos ali que se você perguntar para elas sobre a sua família, sobre você ali com o seu filho, porque às vezes a pessoa mora debaixo da ponte, mora debaixo de um lugar ali ermo, horrível, mas está ali com o marido, com o filho, não sei o quê, e estão ali conversando, batendo papo, como se nada tivesse acontecendo, sabe? É um negócio muito louco, muito dicotômico de fato, porque a pessoa não tem um lugar para morar, mas ao mesmo tempo ela está ali conversando com o marido, sorrindo, conversando com o filho, dando comida para o filho, dando para o filho. E eu falo, gente, será que essa pessoa está feliz porque está ali? Óbvio que não, né? A nossa percepção é muito bagunçado tudo isso. Mas o que eu quero trazer de reflexão aqui, na verdade, é que a percepção de felicidade para mim é uma coisa, para você é outra. Às vezes, não ter um local fixo para morar não é o que vai fazer com que aquela pessoa seja feliz, efetivamente. Mas estar com uma pessoa ou conviver com uma pessoa, ter uma família,
para você pode ser outra coisa. É verdade, Claro né? que, claro que aquelas condições são condições horríveis, né? Análogas ali à pobreza, à miséria, e ninguém quer ter essas condições, e nada disso faz a pessoa feliz, é óbvio. Eu não estou dizendo que a miséria e a pobreza trazem a felicidade, pelo contrário. Mas eu fico pensando como que aquela pessoa chegou até ali. E como que a gente também pode mudar a vida daquela pessoa? E não é falando, você precisa ser feliz, você precisa de uma casa, vai para um lugar, o governo pode É, te dar nada disso. eu acho que a gente precisa, inclusive, separar um pouco disso, né, da parte social, né, de dar condições sociais mínimas que sejam, que se define que o que é o mínimo para que a pessoa como ser humano, né, de condições de saúde, de moradia, de educação, o mínimo necessário, né, que como país a gente não faz, muitos países não fazem, dá a condição do que gera a felicidade, porque às vezes ter muito também não gera felicidade. Vide Não, aí um monte de alto executivo morando nas suas coberturas, as suas famílias e ganhando super bem e tristes, entendeu? Porque coloca a felicidade. O alvo de felicidade é diferente, né? Então, o que que é o bastante alvo de diferente. felicidade de uma pessoa, que é subjetivo e é diferente de pessoas para pessoas, versus aquilo que a gente entende de condição material, que pode ou não ser um elemento que traz tristeza, mas que a falta dele não necessariamente gera felicidade, né? Mas ele gera tristeza não ter. Mas que cada um encara de uma maneira diferente. Mas uma responsabilidade não tira a outra, né? Não, não. E é uma discussão complexa, eu não quero nem entrar aqui em discussões É, nesse sentido, mas assim, é mais uma reflexão que a gente tem que fazer. Puxa, a condição dela é péssima, é ruim, mas ela tá com aquelas pessoas e aquilo ali dá felicidade para ela naquele momento, naquele estado de felicidade. Puxa, que coisa doida, né? E as organizações não são diferentes. A gente precisa olhar e ter um olhar muito criterioso e pessoas, por exemplo, pessoas que sejam realmente e verdadeiramente genuínas nesse sentido, de olhar para um colaborador que está, de repente, numa reunião como essa, numa call, numa videoconferência, e está ali, triste, cabisbaixo. Poxa, você não é assim. O que está acontecendo? Chama para conversar. Essa percepção precisa existir, pontual, que seja, mas muito disso é a responsabilidade das organizações. a gente volta para aquilo que você falou no começo da empatia, né? Para entender o que gera, porque a empresa muitas vezes, de novo, percepção minha, pode achar que eu sou a grande geradora de felicidade da pessoa. E se a pessoa está triste, eu estou sendo a grande geradora de tristeza da pessoa. E na verdade não, às vezes não, a pessoa está triste ali, não necessariamente por causa da empresa em si, pode ser por uma outra condição, e a felicidade não é imposta, né? Então eu vou fazer isso como empresa, que aí você tem que ser feliz. Olha o que eu faço para você e você tem que ser feliz. Também não é assim, né? Eu acho que a empatia aí é o grande segredo, o grande direcionador para todas as empresas, para as grandes, e a gente não falou aqui, então, como você diferenciou, falou que as grandes talvez tenham mais condições, e talvez sim, em termos de estrutura, mas uma pequena e média empresa também acho que começa por isso, pela empatia, né? Seja genuíno. Comece com um Sim, programa, seja genuíno, né? Primeira coisa, queira fazer de verdade, não queira fazer para dizer que faz, se né? Se importe com as importe de pessoas, verdade. de verdade, né? Você tá bem, você tá mal, você tá ruim, o que que tá acontecendo, né? Faça essa análise de fato bastante significativa, porque senão vai ser mais um programa, e o programa de felicidade não é um programa que tem começo, meio e fim, pelo contrário, ele é ongoing, ou seja, você começa e ele tem que rodar naturalmente, sabe? Sim, Ele tem que viver, isso aqui tem que ser vivo dentro da organização. perfeito. Eu vou ter que interromper aqui, tá muito bom, mas nosso tempo está estourando por aqui. Caramba, Eu já vou deixar meu agradecimento, Gladys, foi muito bom te ouvir tua opinião, saber um pouco mais sobre esse FIB. Obrigado pela tua participação. Te deixo aqui para suas palavras finais e depois o Márcio faz o fechamento aí para a gente. E aproveitar, né, quem seguiu a gente até agora, segue, né, nos acompanhou aqui, segue a gente no YouTube, no LinkedIn, na plataforma de podcast, se você estiver nos ouvindo, segue a gente por aí, deixa comentário, compartilha, faz sempre bem aqui para o canal. Obrigado, Gladys.
Imagina, eu que agradeço, Márcio, Thiago, pela oportunidade de compartilhar. Eu sei que eu falo bastante, desculpa, mas é extremamente importante a gente divulgar e disseminar isso. Só queria dar 5 minutinhos, 2 minutinhos para falar um pouquinho sobre o IMF, que é o Instituto Movimento pela Felicidade, da qual eu sou diretora, responsável aqui pelo capítulo São Paulo, e nosso objetivo é exatamente isso: disseminar uma cultura de felicidade nas organizações e para as organizações, né? A gente sabe que uma organização mais feliz traz resultados mais, mais abrangentes, maiores, mais significativos, não só para os stakeholders, os interessados, mas para a sociedade. Devolve coisas para a sociedade. Isso é importante. E eu penso que isso está muito também atrelado ao ESG, como a gente veio falando aqui, né? Tornar um negócio muito mais sustentável, e quando eu falo sustentável, não é sustentável verde, né? Abraçar a árvore, não é isso. Mas é sustentável no seu modelo, porque você precisa de pessoas, e pessoas felizes rendem mais, são mais atrativas, são mais engajadas, são mais determinadas aos objetivos da companhia, aos objetivos da sociedade, e isso reflete tanto na sociedade como nas empresas. Lembrando que não dá para a gente dividir sociedade e empresa, apesar da gente fazer isso né, naturalmente. As pessoas que estão na sociedade são as pessoas que estão na empresa. Como é que se divide isso? Não existe isso. Então, eu preciso cuidar dessas pessoas e cuidar das organizações. É isso aí. Para quem quiser saber mais sobre IMF Capítulo São Paulo, pode me acessar aí junto com os meninos, que eles vão, com certeza, vão direcionar isso para a gente. Obrigado, Gladys. A gente vai deixar na descrição dos vídeos aqui, você vai encontrar todos os links do Instituto, da Gladys, no LinkedIn, poder entrar em contato. Obrigado para você, Gladys. Trouxe um pouco mais de felicidade para a gente. Eu queria falar sobre isso. Você Aê. deu uma aula aqui, muito bom. De fato, essa última fala das empresas, de sociedades, eu costumo sempre falar que as empresas têm, quando elas são constituídas, elas fazem um contrato social, que é registrado nos órgãos públicos. O contrato social é um contrato com a sociedade. Pois Então, é. as empresas têm um papel social primeiro, antes de gerar lucro para si, né? Ela gera lucro para si, cumprindo um papel social. Então, que seja gerar felicidade para várias pessoas, não só para os acionistas. Mas obrigado para você também que nos acompanhou até aqui e até o próximo debate no café.